A jornada de Jesus para Jerusalém estava em seus estágios finais. O tempo de sua paixão se aproximava e, com ele, a revelação plena de sua identidade e de seu propósito redentor. Os ensinamentos de Jesus se intensificavam e os confrontos com as autoridades religiosas se tornavam mais frequentes. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava assim consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma lição sobre a verdadeira humildade e arrependimento. Um jovem rico perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. O jovem respondeu: Todas essas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte-lo pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram perguntaram: Quem então pode ser salvo? E Jesus respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele também profetizou novamente sobre sua paixão, morte e ressurreição, mas os discípulos não entenderam. Ao se aproximar de Jericó, um cego, chamado Bartimeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente ele viu e seguia Jesus, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ao entrar em Jericó, Jesus passou pela cidade, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que ele havia se hospedado na casa de um pecador. Mas Zaqueu, pondo-se em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus continuou a sua jornada.
Ao se aproximar de Jerusalém, enviou 2 discípulos para comprar um jumentinho e trazê-lo. E assim, montado em um jumentinho, Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Uma grande multidão de discípulos estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam. E os que iam adiante e os que seguiam clamavam: Hosana ao filho do Davi! Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas! Os fariseus, incomodados, pediram a Jesus que repreendesse seus discípulos. Mas ele respondeu: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ao ver a cidade, Jesus chorou sobre ela, profetizando sua futura destruição por não ter reconhecido o tempo da sua visitação. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam ali, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes covil de salteadores. Ele ensinava diariamente no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam como fazê-lo, porque todo o povo estava suspenso para ouvi-lo. Jesus enfrentou as armadilhas dos fariseus e herodianos sobre o tributo a César, a questão da ressurreição com os saduceus e a autoridade de João Batista. Ele contou a parábola dos miltados maus, que mataram os servos e, por fim, o próprio filho do proprietário da vinha, prefigurando a rejeição e a morte do Filho de Deus pelos líderes de Israel. Jesus observou a viúva pobre que lançou 2 pequenas moedas no tesouro do templo. Enquanto os ricos lançavam grandes ofertas, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobreja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Um ensinamento sobre a generosidade do coração. Ele também profetizou a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos, exortando seus discípulos à vigilância e à oração. Chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali preparai-a. E indo, acharam tudo como eles dissera, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus sentou-se à mesa com os 12 apóstolos para a última ceia. Ele disse: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque digo-vos que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Assim, Jesus instituiu a Eucaristia, o sacramento do seu corpo e sangue, o memorial perpétuo da sua paixão e o centro da vida católica. Durante a ceia, Jesus revelou que um deles o trairia, e os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus os ensinou sobre a verdadeira grandeza no serviço e a liderança humilde. Ele também previu uma negação de Pedro. Após a ceia, Jesus saiu e foi, como de costume, para o Monte dos Oliveiros, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aparecia-lhe um anjo do céu que o fortalecia.
E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Enquanto ele ainda falava, eis que chegou uma multidão, e à frente deles vinha Judas Iscariotes, um dos 12, e que se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os discípulos, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles, Simão Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram contra ele: Saístes com espadas e varapaus, como contra um salteador. Todos os dias estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Prenderam Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. No pátio, Pedro por 3 vezes negou conhecer Jesus. E no momento em que o galo cantou, Jesus, que estava sendo levado, olhou para Pedro, que se lembrou das palavras do Senhor e chorou amargamente. Jesus foi levado perante o Sinédrio, onde foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Em seguida, foi levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano, acusado de subverter a nação, proibir o pagamento de tributos a César e afirmar ser rei. Pilatos, não encontrando culpa nele, o enviou a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que também estava em Jerusalém. Herodes, que desejava ver o milagre, fez muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu nada. Herodes e seus soldados o desprezaram, escarneceram dele, vestiram-no com uma veste resplandecente e o enviaram de volta a Pilatos. Pilatos tentou libertar Jesus, propondo soltar um prisioneiro na Páscoa. Mas a multidão, incitada pelos principais sacerdotes e escribas, clamava por Barrabás e pedia que Jesus fosse crucificado. Pilatos, querendo agradar o povo, entregou Jesus à vontade deles. Levaram Jesus para ser crucificado. No caminho, impuseram a cruz sobre Simão de Cirene, que vinha do campo, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Chegaram ao lugar chamado Calvário ou Caveira. Ali o crucificaram, e também os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os soldados repartiram suas vestes por sortes. O povo estava olhando, e os chefes zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, oferecendo-lhe vinagre. Um dos malfeitores crucificado o injuriava, mas o outro, o bom ladrão, repreendeu-o, dizendo: Nem ainda tu temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e o sol escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. O centurião romano que ali estava, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia estavam de longe, olhando para essas coisas. E eis que um homem, por nome José, que era conselheiro, homem bom e justo de Arimateia, cidade dos judeus,
que também esperava o reino de Deus e que não havia consentido no conselho e nos atos deles, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado da cruz, envolveu-lo num lençol e o depositou num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, seguiram e viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. E, voltando, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. A esperança parecia sepultada com ele, a escuridão da morte havia vencido.